Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública para discussão referente à Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e a ligação de energia elétrica em propriedades inferiores a um módulo rural, no município de São Mateus do Sul, Paraná. Na condição de presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, para o período legislativo de 1 ano, eu, vereador Jorge Manfroni, respeitosamente venho dirigir a Vossas Excelências o direcionamento dos trabalhos desta audiência. Inicio com um cordial boa noite às autoridades presentes. Excelentíssimo senhor promotor do Ministério Público do Paraná, Dr. Paulo Augusto Kozlovski, excelentíssimo senhor deputado Emerson Bacil, excelentíssima prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Garcia Sardanha, chefe da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, Carlos Razeira, ao presidente da Câmara, Omar Pichetti, o qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores, ao gerente da Copel de São Mateus do Sul, Márcio Assunção, e às demais autoridades que se fazem presentes, aos servidores da Câmara Municipal e a toda a população que nos acompanha através da página da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Uma boa noite a todos. Essa audiência tem como fundamento a indicação número 182, de 26 de abril do corrente ano, de autoria do vereador Gessiel Franco e vereador Walter Pchvitoski, a qual leio neste momento. Quer que os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos dessa Casa de Leis se manifestem através de audiência pública para tratarmos sobre instalação de energia elétrica em pequenas propriedades rurais, estendendo o convite para o deputado estadual Emerson Bacil, executivo municipal, representantes regionais e Ministério Público. A audiência pública está dividida em 4 momentos. No primeiro momento, faremos uma introdução sobre o tema. O segundo momento será concedido 5 minutos para as autoridades discorrerem sobre o tema. No terceiro momento, abriremos para perguntas com um tempo de resposta de 3 minutos. E o quarto momento, conclusões finais, 3 minutos para cada autoridade pela ordem que será repassada. Peço a todos o entendimento quanto ao tempo disponibilizado, para que, de fato, possamos ser objetivos. É sabido que há diversos processos relacionados à aquisição de imóveis em áreas rurais, e isso se dá em razão de vários fatores, um deles a qualidade de vida. Nesse sentido, a atualização de área rural no município para a construção de moradias se tornou um grande atrativo à população. Porém, infelizmente, problemas relacionados à ligação de energia elétrica se tornou um óbice para a garantia do direito à moradia. Muitas pessoas têm se dirigido à Copel buscando requerer a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, e a referida empresa tem negado a solicitação desde 2017, através do seguinte fundamento: que a anuência para a ligação de energia elétrica em área rural nas propriedades com área menor que a fração mínima de parcelamento deve ser dada pelo INCRA ou Prefeitura Municipal. Peço licença aos senhores para ler a sentença proferida pelo excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de São Mateus do Sul. Um resumo dela. Conforme observado, a Copel se utiliza do argumento acima, tendo por base o Estatuto da Terra, Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, onde se tem dispositivo que veda o fracionamento da área conforme delineado no artigo 65. Artigo 65, o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Resumidamente, o ato de realizar a ligação de energia elétrica não pertence ao município, nem sequer ao INCRA, uma vez que o pedido se assenta na ligação de energia elétrica, ato esse que pertence à concessionária Copel. Conforme bem observado,
o Poder Judiciário tem se mostrado receptivo aos pedidos formulados pelos demandantes. Porém, resta à concessionária Copel providências no sentido de realizar a ligação da energia elétrica sem a intervenção judicial, já que não há ato normativo que impeça a execução do serviço. Dessa maneira, passaremos agora para a discussão sobre o tema, 5 minutos. Iniciaremos pelos vereadores que realizaram a indicação. Passo a palavra ao vereador Gessiel Franco. Boa noite a todos. Quero primeiramente saudar o presidente dessa comissão, o vereador Jorge Manfroni. Cumprimento também as autoridades presentes, nosso executivo municipal, prefeita Fernanda Sardanha, nossos colegas vereadores que se fazem presente, o promotor Paulo, representando o Ministério Público, e também os órgãos públicos presentes nessa audiência pública, assim como a comunidade são-mateuense. Primeiramente, agradeço à Comissão de Obras pela parceria dos trabalhos e aos nobres colegas vereadores pela aprovação aí da indicação feita por mim e pelo vereador Walter Pichivitoski. Pois bem, não é de hoje, tivemos a luta aí, do nosso povo são-mateuense, em especial dos nossos munícipes que vivem no interior do município, essa batalha para conseguir o tão desejado ponto de luz, Nós sabemos da existência de várias legislações pertinentes ao tema que deixa muito bem claro, a questão de metragem mínima, do módulo rural, as exigências do INCRA em relação ao tema. Porém, é sabido que outros municípios do nosso estado têm uma maior facilidade para conseguir a instalação de energia elétrica, Eu mesmo participei com o deputado Emerson Bacil, e esqueci de cumprimentar o deputado, peço perdão, cumprimento agora, na oportunidade, deputado. Eu tive a honra de participar, junto com o deputado, o deputado Bacil foi um dos únicos parlamentares paranaenses que levantou essa bandeira dos municípios que ainda sofrem com essa questão de instalação de energia elétrica. Eu estive em Agudos do Sul, não me recordo o mês, que o deputado tomou a frente junto com os vereadores daquele município, e hoje temos um projeto de lei proveniente da Câmara Municipal daquele município, e hoje a Copel está instalando luz naquele município. Como citado, a gente sabe da existência dos vários empecilhos que a legislação, que a legislação deixa clara em relação ao módulo rural, mas acho que cada comarca tem o seu consentimento, tem a sua conclusão sobre o assunto. E nós não poderíamos, como representantes do povo, nós como vereadores, deixar de brigar, mesmo sabendo que já existem algumas conclusões sobre o tema, mas nós não poderíamos deixar de trazer esse assunto que é tão sério, que tantas famílias sofrem no nosso município por não terem condições, Eu cito que o acesso à energia elétrica é um direito de todos, está na Constituição Federal, bem como todos os que participam da audiência devem saber, Assim como a água, a população também merece ter acesso à energia elétrica. A gente não está fazendo essa audiência para que a gente incentive os loteamentos irregulares, que a gente não incentive o desenvolvimento urbano descontrolado. Pelo contrário, a gente quer regulamentar, achar que essa audiência seja produtiva ao ponto que a gente chegue no final dela e fale, e nos pergunte, será que a gente consegue regulamentar isso através do Executivo, através de um projeto de lei, essa Casa de Leis, tendo, a coparticipação do Judiciário? Que bom que estamos hoje aqui com os três poderes unidos para nós tentar aí uma positividade para que no final dessa audiência a gente dê uma esperança para essas pessoas de São Mateus do Sul que hoje tanto sofrem. Eu conversei com um morador de São Mateus, o senhor Álvaro, e ele falou, Gessiel, eu construí minha casa, a minha ideia não é vender lote para ninguém, a única casinha que eu tenho lá, construí, fiquei 10 anos lá para construir, para juntar dinheirinho para construir, porém eu não consigo energia elétrica. Então, assim, infelizmente, isso é um exemplo de várias outras situações. Tem famílias aí que dependem de um cilindro de oxigênio, dependem de energia elétrica, até mesmo para manter sua saúde, e hoje
não conseguem, porque a Copel joga para o INCRA joga para a Prefeitura, e infelizmente muitos processos a gente sabe que está no Judiciário. A gente entrou em contato com o nosso jurídico, com a comarca de São Mateus, e a juíza nos repassou que somente esse ano tem mais de 70 processos, né, solicitando a instalação de energia elétrica. Então, para mim, iniciar e encerrar minha primeira fala, eu queria pedir a colaboração de todos, primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês por estarem participando dessa audiência. Conversei com a prefeita Fernanda, a gente sabe da importância que precisamos regulamentar esse assunto que é tão sério, e conto aí, peço a colaboração também e o entendimento positivo do Ministério Público, usando de exemplo aí a situação aí de Agudos do Sul, que felizmente, através da força política, através do deputado Bacil, a gente conseguiu aí um ganho enorme para aquele município, e a gente não poderia deixar de trazer o nosso representante de São Mateus do Sul, assim como essa Casa de Leis, também um assunto tão importante, e que até o final dessa audiência a gente tenha aí boas notícias para os nossos munícipes que acompanham essa audiência. Obrigado a todos e seguimos. Obrigado, vereador. Passo agora a palavra ao vereador Walter. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades já nominadas. A gente fica motivo de satisfação e alegria poder contar aí com vocês nessa audiência. Agradecer em especial aos demais vereadores que votaram, né, a nossa indicação, juntamente com o vereador Gessiel, por a gente estar aqui nesse momento debatendo sobre esse assunto, que é um assunto já recorrente, já de vários anos, né? É um assunto que não é só de São Mateus, a gente tem aí o Centro-Sul praticamente inteiro com esse problema. Eu, quando estava juntamente com o deputado federal Toninho Vancher, trabalhando na sua assessoria, participei de várias reuniões junto ao INCRA. Então, vereadora Fernanda, hoje nossa prefeita, participou de várias reuniões também, né? Infelizmente, a gente veio de lá com algumas respostas não muito positivas, né? E isso está assim até os dias de hoje. Pois bem, para falar um pouquinho sobre essa questão, voltar mais aqui para São Mateus, né? A gente sabe que são vários casos, várias situações aí que a nossa população está enfrentando, seja ela por questão de loteamentos ou questão próximos da cidade ou questão da área rural. Pois bem, baseado nesse problema, nessa situação, nasceu de São Mateus do Sul um projeto de lei a nível federal. O projeto de lei 2266 de 2019 permite a divisão da fração mínima de parcelamento. Ela é a menor área em que o imóvel rural pode ser desmembrado para garantir ao trabalhador rural uma condição mínima de vida e manter a função social do imóvel. Então, essa proposta, ela altera a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, e a Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972. Essa proposta, ela permite a subdivisão em 3 casos: sucessão após morte do titular, divisão entre parentes até o 3º grau, em programas governamentais de apoio à agricultura. Porém, só essa lei, se assim ela for aprovada, ela está em tramitação no Congresso Nacional, em caráter conclusivo, ela está na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela não vai resolver por si só o problema da nossa região, mas ela vem para amenizar. Mas isso a gente está falando se aprovar uma lei federal, né? Então, assim, isso nasceu de São Mateus do Sul, esse projeto de lei. Então, veja bem, a gente, uma mobilização de alguns anos, nasceu esse projeto de lei. Então, assim, mostra que também a União, por mais que não tenhamos ainda uma solução, a União, sim, fez a força, né? Mas a gente sabe como não vai resolver esse problema somente com a lei,
A gente precisa, então, fazer audiências públicas, esses diálogos com as autoridades, para que a gente possa, pelo menos, amenizar algumas situações da nossa região. Então, a gente pede a todas as autoridades, né, que, claro, que dentro da legalidade, possam nos ajudar e auxiliar a gente trazer solução de imediato para resolver esse problema. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, vereador. Agradecer também a toda a população que está nos acompanhando e pedir para vocês que, por favor, compartilhem esse link para que mais pessoas possam acompanhar a audiência. Agora passo a palavra ao vereador Juliano Oliveira. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando desta audiência pública. Quero agradecer a todos também que estão aqui participando também, os vereadores. A gente sabe, né, a dificuldade aqui da nossa cidade de São Mateus em questão da energia elétrica. Muitas e muitas aqui no interior, pessoas, famílias que necessitam dessa energia e hoje sofrem com isso aí. Então, com certeza, se essa situação for regularizada, São Mateus com certeza só vai ganhar com isso aí. E dependendo da gente aqui, a gente com certeza está disponível e está também com o intuito de trabalhar por São Mateus e fazer o melhor. E se Deus quiser que essa energia elétrica chegue a esses locais, né, como a gente sabe, com certeza vai ser de grande valor. Então fica aqui o meu apoio, e com certeza é um projeto de lei que foi feito pelo Walter e Gessiel, a pedido aí, com certeza vai ser de grande valia para o nosso município. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Agora passo a palavra à excelentíssima prefeita municipal, senhora Fernanda Sardanha. Fique à vontade, prefeita. Boa noite, doutor Paulo, nosso promotor, Emerson Bacil, deputado estadual, Márcio, diretor da Copel, nosso representante da SEAB, né, a todos os vereadores. Acho de extrema importância essa discussão e relevância, e não vejo outra maneira de nós encaminharmos e chegarmos, né, a uma conclusão, a um denominador comum de regulamentação, de que forma regulamentar, se não tiver essa discussão entre todos os envolvidos que atinge aí com relação a essa situação da ligação. Já tivemos até algumas conversas também com o Márcio da Copel de alguns assuntos específicos, e sabemos que é uma demanda que vem se arrastando, sabemos que tem o embasamento no Estatuto da Terra, e até a hora que o vereador Jorge leu, né, a data da lei que nós estamos discutindo. Então nós vemos que muitas questões já se passaram. Essa lei, eu vejo que é uma lei muito macro, muito abrangente, e a questão do módulo rural, pela informação que eu tenho, é algo definido regionalmente, né? Como o vereador Walter falou, a gente fez algumas tentativas no INCRA, de discussões e de informações com relação a isso, buscando o apoio dele para esse debate, mas sempre foi muito assim, é a lei, é o INCRA, o Estado pode regulamentar, o município pode, mas não se tem uma diretriz realmente do que se pode fazer. Bem como também falou o vereador Gessiel, a gente tem talvez o cuidado, né, o entendimento de não tá comprometendo em função da questão do loteamento irregular, que a gente sabe que é crime e tem toda uma responsabilização do município sobre isso também. Então, sabemos que é importante, né, que é um bem de necessidade básica, que é direito de todos, mas de que forma regularizar isso na área rural. Tem algumas situações que são muito claras, muito lógicas, que é a questão de terrenos de herdeiros, de transferências, de módulos que, na verdade, às vezes são compartilhados, mas entre a mesma família. O problema é quando esses módulos rurais são muito abaixo, né, do valor ali definido, e até não só do valor definido, mas de que forma, né, de como a gente regulamentar isso dentro da lei,
né, não só com relação ao Estatuto da Terra, e que a gente não viole nenhuma outra legislação ou não comprometa a questão de loteamentos irregulares, e nós consiga dar acesso ao que é de direito da população. Então, acho que essa discussão, é essa a nossa dificuldade, eu vejo, de que forma nós, enquanto município, regulamentar, porque o município jamais vai se negar algo que é de direito da população. Mas de que forma, eu acredito que essa é a questão, né? Nós podemos regulamentar e dar esse acesso dentro da legalidade. Muito obrigado, prefeita. Agora passamos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual Emerson Baciu. Fique à vontade, deputado. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso doutor promotor de justiça, doutor Paulo. Muito tempo que não o via, né? Satisfação revê-lo. A excelentíssima prefeita, Fernanda Sardanha. Cumprimentar aos vereadores, o presidente da Câmara, Marco Pichetti, o presidente desta comissão, Manfroni, também os proponentes, Gisele Franco e Walter Pchivitoski, e o Juliano, né, o vereador Juliano, que também se faz presente, além dos representantes da COPEL e da SEAB, e demais autoridades que, o vereador Prafus também, e demais autoridades que estão presentes, e a todos que nos assistem. Olha, essa questão da ligação de energia elétrica é uma situação recorrente em todo o estado. Eu estava em Londrina e lá me informaram que pelo menos 5.000 famílias estão precisando de instalação de energia elétrica. Então, além da nossa região, outras regiões sofrem com isso. E nós, quando tivemos já no primeiro ano de mandato, informação dessa situação, que ela ocorre mais ou menos de 2017 para cá, onde o Ministério Público, em uma instrução normativa, promotor que hoje está em Maringá, notificou a COPEL, falando que não poderia ter benfeitoria em áreas menores que as que demanda o Estatuto da Terra e definida pela resolução do INCRA. E hoje elas se fazem ou de 2 ou 3 hectares, ou seja, 20 mil ou 30 mil metros. Região metropolitana são 20 mil metros. A nossa região é definida por 30 mil metros, área mínima. E frações menos que essas áreas, elas são proibidas de fazer benfeitoria. Aqui eu já vejo um erro. Energia elétrica não é benfeitoria. Energia elétrica é direito, assim como água, assim como saneamento, assim como a educação, a saúde e demais cláusulas pétreas que nós temos na Constituição. Então, nós não temos a valorização do terreno pela energia elétrica, nós temos a desvalorização do imóvel pela não instalação da energia elétrica. Entendo dessa forma. E lá nós fomos buscar fizemos audiência pública no Estado, fui até o INCRA, tanto da Superintendência do Estado quanto em Brasília, por 2 vezes. O INCRA, passaram o relato deles, nos informaram que eles não têm qualquer ingerência ou gerência em cima desse assunto. Eles regulamentam outras situações, assim como áreas de assentamento, entre outras, mas, nesse caso específico, eles não irão emitir qualquer documento porque não os cabe a eles citar ou tratar dessa questão, autorizando ou não. Também, nós fomos até a COPEL, nas qual nos informaram que estão de mãos atadas devido a essa instrução normativa. São 2 que o Ministério Público notificou, né, a COPEL. E, claro, as prefeituras, muitas delas têm receio de fazer essa questão no âmbito político, por também poder sofrer alguma sanção a respeito. E eu tenho orientado as prefeituras a gerar um corpo técnico para ter um laudo técnico e depois uma possível autorização. Essa é uma das vias. A outra via que nós temos visto, inclusive, recebi hoje uma senhora de 70 anos que está com a sua casa pronta no Imboque, nesse município, numa área de 1.830 metros quadrados, e não consegue a instalação de energia. Ela e o seu marido, eles estão com a casa pronta e não conseguem energia. Eu orientei ela a entrar na justiça para ver se atua numa situação mais rápida. Outra questão que nós tivemos também em Agudos do Sul, na época o Gisele Franco, vereador, se eu não me engano foi em fevereiro, participou. Lá eles entraram com um projeto de lei
foi aprovado e hoje a Copel tem feito instalação de energia elétrica e nas áreas menores com um documento de cessão de direito, cessão de posse ou cessão de direito, está sendo feita a ligação de energia elétrica pela Copel através dessa lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito no município de Agudos do Sul. Uma situação que partiu de uma audiência pública. Então, em Agudos, eles conseguiram resolver boa parte dessa questão. Ainda, eu fiz um requerimento no INCRA para que pudesse diminuir o tamanho dos módulos dentro da resolução que os cabe. Pode afetar uma situação ou outra? Pode, mas pode amenizar. Nós diminuindo o tamanho dos módulos em áreas que hoje estão muito diferentes daquelas de 1964, quando a lei foi promulgada ou sancionada. E hoje, nós sabemos que uma área de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados pode perfeitamente ser rentável, sustentável, né, com um viveiro de morango, entre outras situações, que nós podemos, sim, ter pessoas vivendo na área rural sem precisar fomentar o êxodo rural. Para encerrar, eu vejo que não é levando energia elétrica para as pessoas que nós vamos obrigar o poder público a levar as outras situações. Por exemplo, saneamento básico, transporte público, água tratada, isso é uma consequência. O que eu vejo, e me dói o coração, é ver que pessoas não se tem nem o mínimo de uma energia elétrica, né? Não estou aqui fomentando a questão dos loteamentos rurais, mas eu entendo que uma verificação in loco, feita pela Justiça, feita pela Prefeitura ou pela Copel, é muito fácil de verificar se há essa situação em questão em cada processo de solicitação de energia ou não. Uma verificação in loco traria à luz do que realmente é aquela solicitação de energia elétrica, se é realmente loteamento rural ou não. Enfim, é uma discussão ampla, que eu estou sempre à disposição, e quero agradecer e parabenizar os vereadores por essa audiência pública. Tenho certeza que o Ministério Público presente, a Prefeitura Municipal, demais autoridades, podem sim receber um pelo outro, troca de ideias e informações para que a gente possa avançar no âmbito municipal essa questão de energia elétrica para pessoas as que mais precisam e que nesse momento não estão tendo. Muito obrigado, uma boa noite. Nós que agradecemos, deputado, aos senhores e às demais autoridades que participam dessa audiência pública. Isso só salienta a importância desse tema e de toda a população que vem acompanhando aqui também. Por favor, se vocês quiserem encaminhar questionamentos na página da Câmara de Vereadores, façam que, num segundo momento, estaremos repassando as perguntas. Agora, abriremos a fala para representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, senhor Carlos Razeira. Fique à vontade, Carlos. Carlos? Tá aqui. Acho que ele teve problema de conexão, ou o microfone está fechado, Carlos. Bom, então eu vou passar a palavra agora para o gerente da Copel, senhor Márcio Assunção. Fique à vontade, Márcio. Boa noite a todos, autoridades. Tá? Obrigado pelo convite. Eu acho realmente um momento muito importante e aguardado, tá? Que está sendo conduzido, né? Eu acho que realmente é o exercício da democracia mesmo que a gente tanto precisa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde quando eu vim trabalhar aqui na região de São Mateus, dia 4 de janeiro deste ano, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que essa é a minha maior preocupação no que diz respeito ao atendimento à comunidade que a gente não tem feito, tá? Porque eu acredito que não há ninguém nessa sala que realmente atenda mais e ouça mais as necessidades desses munícipes do que eu. Eu participo e faço questão de participar de todas as audiências que eu sou convidado, eu não delego nenhuma delas, correto, tá? E eu já cheguei a dias de ter 7 audiências no mesmo dia,
sobre esse tema, correto? Eu faço questão de participar de todas, porque eu realmente, como a prefeita bem falou, eu fui procurá-los, eu mesmo fui lá na prefeitura procurá-los, para saber como é que nós poderíamos resolver isso, porque me faltava conhecimento, naturalmente eu me investiguei, tá? Entendi as questões que vêm realmente de alta esfera, correto? Mas eu entendo, sim, concordo com as falas das autoridades anteriores, que sim, gente, é uma necessidade, né? Estou chovendo no molhado, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que realmente a comunidade está sofrendo mesmo, os munícipes estão sofrendo mesmo. Eu participo de audiências com pessoas um pouco mais informadas ou um pouco menos informadas, mas acredite, indiscutivelmente e indistintamente, você vê que essas pessoas elas se sentem, me desculpe se eu posso até falar, em algum ponto elas se sentem até um pouco humilhadas, porque elas estão buscando um direito que é tão essencial, correto? E elas encontram tantas dificuldades ou tantas negativas, correto? Que realmente dá pena mesmo, né? Então eu falo como autoridade, como responsável pela Copel aqui, além nós também temos o Fábio Vitória, que ele é gerente da área de projetos, né? E eu falo pela Copel e falo por mim mesmo. Como gestor de uma empresa como a Copel, eu tenho obrigação mesmo de colaborar, de participar, de me colocar à disposição com entusiasmo e com disposição, gente, para que a gente possa realmente, juntos, conversando, como foi colocado, e com muita responsabilidade, que eu acredito que seja característica de todos nós aqui, a encontrar uma solução que, de fato, venha a atender esse anseio básico e essencial da comunidade. Não sei se eu posso dizer realmente, como foi colocado pelas autoridades, que acontece, não é um problema regional, é um problema que se estende a outras regiões do país, é um problema nacional, por assim dizer, correto? Mas sim, em algumas regiões já se encontraram soluções amigáveis dentro da lei e que realmente não ferem, não colocam em risco a autoridade do município, a deliberação que o município tem, correto? Para que isso fosse atendido. Aqui mesmo nas regiões, eu sou responsável por regiões de São Mateus, Antônio Olinto, São João do Triunfo, Palmeira e Porto Amazonas, correto? E sim, há uma prática de que, né, a partir de como foi colocado, né, uma equipe técnica que seja que consiga respaldar que aquela solicitação diz respeito a um terreno idôneo, que é reconhecido pelo município, correto, a fazer esse pedido de ligação. Estamos aqui para contribuir, para ajudar, para realmente colaborar como nós pudermos dentro da lei, no que nós pudermos, sem sombra de dúvidas. Obrigado a todos. Márcio, nós que agradecemos a sua participação e que bom percebemos na sua fala, o seu entusiasmo, a sua disponibilidade para com o nosso objetivo, que é buscar a alternativa legal e disponibilizar a ligação de energia elétrica a todos os nossos munícipes. Ficamos extremamente agradecidos pela sua participação também. Agora, passamos a palavra para o representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, senhor Carlos Razeira. Fique à vontade, Carlos. Boa noite, Jorge. Estão me escutando? Agora sim, eu estava com um probleminha aqui, tive que pegar um outro computador aqui para poder acessar, que o meu deu problema. Então, peço desculpa a todos aí, tá? Primeiro, quero dar boa noite à nossa prefeita de São Mateus, Fernanda. Também cumprimentar o deputado Bacil, né? Um grande parlamentar aí que está sempre apoiando a SEAB em todas as nossas iniciativas aí na região. E, em nome do Jorge, né, quero cumprimentar todos os vereadores também. E dizer que a SEAB tem maior interesse em proporcionar o melhor para os nossos produtores rurais. E a Copel, através do seu serviço, né, como, por exemplo, a rede trifásica, que estamos trabalhando aí, lidando aí em São Mateus, estive semana passada aí, e acompanhamos alguns serviços que eles estavam fazendo aí já no serviço da trifásica. Quanto a esse, no tocante a o principal, a matéria hoje, né, que se refere à colocação das novas redes de energia aí, a SEAB se coloca à disposição, mas dando também a referência aí à Copel, né, que vai nos poder fornecer subsídios para poder resolver esse problema. Então, eu me deixo à disposição também a todos aí para futuras colocações.
Muito obrigado, Márcio, pela sua participação, é de extrema importância também para que possamos atingir o objetivo. Agora, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor promotor do Ministério Público do Paraná, Dr. Paulo Augusto Kozlovski. Fique à vontade, excelentíssimo promotor. Obrigado, Jorge. Conseguem me ouvir bem? Estou já dando problema. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar de maneira especial os vereadores, na pessoa do presidente da casa, o Marco Chet, né, com esse cumprimento, parabenizar os vereadores Gessiel e Walter, né, pela provocação, pela iniciativa e dessa audiência pública, né, desse espaço de debate. Quero cumprimentar a nossa prefeita, Fernanda Sardanha, e na pessoa dela, cumprimento os demais representantes aí também do Poder Executivo, que eventualmente estejam aí participando. Fazer um cumprimento especial ao nosso deputado Emerson Bacil. É um prazer mesmo, doutor Revelo, também. Fazia tempo que não nos víamos e não conversávamos. E cumprimento todos os demais, né, o Márcio, né, representante da COPEL. E só assim, eu peço perdão se eu eventualmente extrapolar o limite de 5 minutos, mas eu aqui para essa fala, porque na minha visão, sim, eu acho que a situação não é tão complexa quanto parece. A impressão é que existe aí um limbo jurídico, né, um emaranhado de normas, mas na minha visão não é muito difícil de resolver. E até, por sinal, assim, eu cheguei em São Mateus em junho, no mês 6 de 2019, e em julho, no mês 7, já fazia um mês que eu estava em São Mateus, eu já dei um parecer nenhum desses processos aí que tramitam aqui na comarca de São Mateus do Sul, e pedindo, no juizado especial, ele pedindo a ligação, né, a condenação e a obrigação de fazer e da COPEL para fazer a ligação de energia. Eu dei um parecer nesse processo e depois eu posso passar o número já em julho de 2019, e até demorou um pouco para sair a sentença, mas depois a sentença foi procedente, né, e o meu parecer foi no sentido de que fizesse a ligação. E assim, o primeiro esclarecimento que eu queria fazer é que não existe nenhuma determinação do Ministério Público para que não faça a ligação da energia. Não existe. Na comarca de São Mateus do Sul não tem. Me parece que nesse processo que eu falei, teve a própria COPEL ali na defesa, uma recomendação administrativa do Ministério Público de Campo Largo, né, cada promotor tem a sua independência funcional, né, claro que ele pode ter o entendimento dele lá em Campo Largo, eu tenho o meu diferente aqui, e essa recomendação administrativa, ela também não tem efeito vinculante, ela é uma mera recomendação, claro que dela pode advir aí consequências jurídicas, se não houver, né, o acatamento dessa recomendação, mas o fato é que não existe nada a nível estadual por parte do Ministério Público e não existe nada na comarca de São Mateus do Sul, nenhuma recomendação para que não se faça a ligação de energia. Então, não tem nenhuma proibição por parte do Ministério Público, nenhuma imposição nesse sentido. O que aconteceu é o seguinte, que acabou gerando aí, talvez, todo esse transtorno. Nós tivemos um problema pontual em São Mateus do Sul, em 2013, se não me falha a memória, por conta de um empreendimento que surgiu aí na cidade, teve uma ação judicial do Ministério Público, e nessa mesma época uma atuação a nível estadual do Ministério Público para conter esses empreendimentos aí de loteamento, de parcelamento do solo rural para finalidade urbana. Esses condomínios fechados, loteamentos de chácaras que começaram a pipocar aí no estado inteiro. E aí aconteceu uma ação no Ministério Público a nível estadual, né, não foi só aqui, mas aqui teve uma ação muito específica, e gerou recomendações para os cartórios de registro, para não fazer o registro de áreas inferiores ao módulo rural e tudo mais. E uma das medidas que acabaram sendo propagadas é o quê? Que eu não posso, se eu não posso fazer o registro, eu não poderia permitir a realização de outras implementação de energia elétrica, de rede de esgoto, eventualmente, a água, não poderia permitir esses benefícios, esses equipamentos aí de infraestrutura urbana nessas propriedades que não poderiam ser parceladas. Então, criou-se aí uma ideia de que, como não pode fazer loteamento em área rural, né, abaixo do módulo rural, não posso
fracionar abaixo do módulo rural, então não deixe de instalar energia elétrica, porque senão vai instalar energia, não vai registrar, mas vai estar morando lá e violando, né, burlando aí essa proibição de fracionamento abaixo do módulo rural. Então, por isso que surgiu essa relacionada à energia elétrica. Então, seria uma forma de tentar impedir. Se eu não posso ligar a energia elétrica, eu não consigo morar lá, eu não consigo utilizar essa propriedade e não vou fazer esse fracionamento, não vou fazer esses empreendimentos. Então, esse que é o ponto, mas não existe nenhuma recomendação, nenhuma orientação, nenhuma imposição por parte do Ministério Público, e também não existe nenhuma proibição legal, não existe nenhum impeditivo na lei para que seja feita uma ligação de energia elétrica no imóvel inferior ao módulo rural. Não existe essa proibição. Não existe nenhuma, no Estatuto da Terra não tem essa proibição, não existe na Lei de Registros Públicos, não existe na Lei do Parcelamento do Solo, não existe no Estatuto da Cidade, não tem no Código Civil, não tem nas normas da ANEEL, que é a agência reguladora, não existe nenhuma proibição a que se faça a ligação de energia elétrica em propriedades inferiores ao módulo rural. Não tem. E por essa mesma razão, eu não acho que seja necessário uma regulamentação. Todos aqui falaram da necessidade de se resolver essa situação, talvez encaminhando para uma regulamentação da matéria, mas não tem essa necessidade, não precisa uma lei municipal, não precisa um decreto, não precisa, porque não existe nenhuma vedação. O que, como eu falei no início, se pensou ao impedir a ligação da energia é tentar coibir que sejam feitos empreendimentos ilegais. Então, vamos impedir a ligação da energia para impedir os empreendimentos, mas não existe uma proibição legal. Então, como que eu vejo, assim, essa questão, e foi nesse sentido o meu parecer, naquela época, já em julho de 2019, tem que ter um pouco de bom senso e um olhar para a realidade. Eu sou de São Mateus, então todo mundo que não sei, eu acho que talvez o Márcio, que não seja, mas todo mundo que conhece a realidade, eu tenho essa sensibilidade também de ver a realidade do nosso município, e eu acho que o que tem que distinguir é o seguinte, tem que distinguir os empreendimentos, né, esses empreendimentos aí, condomínios, loteamentos de chácaras, tem que fazer essa distinção desse tipo de fracionamento do solo, daqueles fracionamentos que decorrem de questões sucessórias, e mesmo até de questões sociais e culturais. Então, eu constei isso no meu parecer. Atualmente, né, a vida no campo ela é diferente da década de 50, 60, 70, né? Muitas pessoas não conseguem, o pequeno produtor já não consegue mais sobreviver lá, viver da agricultura familiar já não é tão simples, e aí tem muita gente que acabou buscando outras atividades. O sujeito mora lá na área rural, mas ele trabalha funcionário do frigorífico, ele trabalha lá com batateiro, ele é funcionário do fazendeiro, do batateiro, ele trabalha na cidade, a mulher dele é professora do município, servidora pública, e o sujeito mora lá, às vezes nem conseguiu manter a terra dele, ele conseguiu só deixar aquele pedacinho de terra para ele sobreviver, não vive do campo, não vive da terra, ele só mora lá, e aí eu não tenho como obrigar esse cidadão a sair lá da área rural e vir para a cidade, só porque ele não consegue ligar um ponto de energia, porque ele não tem o módulo rural. Então, tem muitos casos aí de filhos que vão construindo a casa, porém não tem terra própria. O sujeito tem lá 3 litros de terra onde ele vive, mas ele arrenda 10 alqueires de terra. E ele planta, e ele é agricultor, e ele sobrevive do campo, porém ele vive numa área de 3 litros de terra. E aí ele também não vai ter direito à ligação de energia elétrica. Então, assim, eu vejo que é uma questão uma questão muito mais social aí e de bom senso, assim, tem que ser apreciada, né? Então, essas situações, como o filho lá que casa e vai morar do lado da casa do pai, o sujeito que morava lá no campo, mas trabalha de funcionário aqui na cidade, eles não estão fazendo empreendimentos, né? Então, tem que fazer essa distinção, por quê? Porque
o direito à energia elétrica, que todo mundo já tocou aqui no ponto de quintal, é um direito elementar, eu não preciso ficar discorrendo aqui sobre isso, todo mundo, né, já tem essa compreensão. Esse direito ele não tem relação com os direitos dominiais ou possessórios do terreno. Então, mesmo uma pessoa que vive numa área irregular, né, então, que estão em situações de irregularidade fundiária, ou que só tem a posse, ou que vive numa área de invasão, essas pessoas elas não podem ser preteridas do direito essencial, fundamental da energia elétrica. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, eu não preciso comprovar a propriedade para ter ligação no ponto de energia. São coisas distintas. Então, o que eu acho que deve ficar esclarecido é que não existe nenhuma vedação legal, não existe nenhuma orientação, pelo menos aqui na nossa comarca, mesmo a nível estadual, por parte do Ministério Público, para que não faça a instalação de energia elétrica, não há necessidade de regulamentação, e o que não há vinculação do direito à energia elétrica com a propriedade do terreno, não preciso nem comprovar que sou proprietário. Então, o que tem que se fazer, assim, é uma questão de bom senso. O que eu acho que poderia ficar, até esse espaço é para isso, talvez ajustado e alinhado, né? O município, ele é o regulador, o ordenador do território municipal, não só urbano, né? O Poder Executivo, ele tem que ordenar e regular toda a ocupação do seu território, seja urbano quanto rural, tanto que se for olhar ali a lei do zoneamento do município, ela vai definir o que é área rural e o que é área urbana. Então, se o município regulamentou e delimitou o que é área urbana e o que é área rural, e na área rural está acontecendo um fracionamento para fins urbanos, e ele mesmo disse que não pode na sua lei de zoneamento, ele tem que fiscalizar lá. E aí ficava essa briga se era o INCRA, se era o município, isso em relação aos fracionamentos de terra, em relação aos loteamentos. É dever do município fiscalizar todo o município, né? E isso não tem a ver com a energia elétrica, então não posso ficar impedindo a instalação de energia elétrica a pretexto de impedir os loteamentos. Eu posso fazer uma ligação de energia elétrica e se amanhã o município constatar que aquele fracionamento ali, aquele lote, aquele terreno ali de 5 litros, de 10 litros, onde foi feita a ligação de energia, ele constitui um fracionamento irregular, está em desacordo com a lei municipal, com a lei do parcelamento do solo, o município vai ter que tomar as providências para regularizar, até porque a instalação de energia não ratifica, não regulariza a situação jurídica do imóvel, da propriedade, da posse. Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Então pode ser que amanhã depois o município vá lá, constate, fiscalize, e daqui a um ano o proprietário tem que derrubar a casa dele e sair de lá porque foi feito o loteamento irregular. Mas enquanto ele ficou lá, ele tem energia elétrica. Então, na minha visão, é isso. Não? O que poderia ficar ajustado é, sim, a Copel se comprometer ao que? Constatando indícios de que aquela situação ali pode configurar um loteamento. Tem uma ação correndo aqui em São Mateus, por exemplo, não vou citar nomes nem nada, mas uma saída para Curitiba ali, propriedade rural, 5, 6, 7 quilômetros do centro da cidade, onde o proprietário estava dividindo o terreno dele ali em lotes ali de 5 litros, tinha 30 lotes, colocando para vender 30 lotes de 5 litros. É evidente que é um empreendimento, né, é um loteamento. Então, assim, se tem indicativos nesse sentido, aí a Copel pode fazer o quê? Comunicar para o município. Aí, numa situação específica, segurar, olha, vou ter que comunicar para o município, verificar e tal. Então, assim, claro que vai ser muito do caso a caso, mas todo mundo sabe que utilizando o bom senso aí, dá para distinguir as situações, dá para distinguir. Então, essa ação que eu citei aqui, que eu, no início ali, não coloquei o número, né, mas que eu dei parecer em julho, é uma propriedade, é um lote ali de 2 litros, onde a pessoa fica, eu acho que em Fluviópolis, onde é uma vilinha lá, tem 30 casas do lado, 30 de cada lado, com energia elétrica, e a pessoa ficou com o lotinho ali, que tem 3 litros e não consegue a ligação no ponto de energia. Então, viola a isonomia, não é um loteamento irregular, é uma situação que está consolidada ali há 20 anos, né? Uma pessoa que morava no campo, saiu, veio para a cidade, não conseguiu sobreviver aqui, vida na cidade é mais cara, acabou voltando para lá e hoje não tem energia elétrica. Então, são situações assim que, com o bom senso, dá para resolver. Como não tem vedação nenhuma proibição, não precisa regulamentar. Claro que essa é a minha visão, não sou dono da verdade, né? Posso estar errado, mas já temos algumas sentenças aqui
judiciais mostrando esse entendimento, né, na mesma linha do entendimento do Ministério Público. E em situações excepcionais, que é a orientação dada para os cartórios hoje, né, então em situações excepcionais, comunica. Então, tá fazendo escritura pública lá, toda semana uma escritura de uma fração do mesmo, a matrícula, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, a Copel está vendo, está chegando pedido, 10 pedidos aqui de ligação de energia elétrica de uma mesma matrícula, do mesmo imóvel. Tem uma coisa suspeita. Aí comunica para o município, claro. Talvez teria que estabelecer um fluxo, né? Mas esse é o meu entendimento a respeito. Eu não vejo que seja tão difícil de resolver. É uma questão de resistência da Copel. Inclusive, nessas duas ações que tramitaram, que tem duas já bem emblemáticas, com sentença, as duas eu dei parecer, as duas o doutor André julgou, né? Teve uma foi o doutor André, a outra foi a juíza substituta, julgaram procedente, determinaram, né, a ligação da energia, mesmo com a decisão, com o Ministério Público dizendo que não tinha problema, o município dizendo que não tinha problema, não fazia a ligação. Então, eu acho que tem um certo receio também por parte da Copel de acabar respondendo, de alguma forma, acabar sendo responsabilizado, mas eu vejo que não tem necessidade de ter esse receio, desde que tome os cuidados, claro, com esses empreendimentos, é isso que se busca evitar, certo? Acho que passei do tempo aí, peço desculpas, mas é mais ou menos essa visão que eu tenho desse tema. Muito obrigado, doutor Paulo, importantíssima a sua colaboração, foi muito explicativa e nos deixou aqui agora com um questionamento, que nesse terceiro momento da nossa audiência, para questionamentos. E eu passo já a primeira pergunta ao Márcio, gerente da Copel. Márcio, ouvindo o posicionamento do excelentíssimo senhor promotor, e muito bem embasado, dizendo que não existe nenhuma ilegalidade quanto à questão da Copel realizar essas ligações de energia, o que você pode nos dizer e encaminhar para que possamos colaborar também enquanto legislativo e executivo? Fique à vontade, Márcio. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir minha fala com o Fábio Vitória, que por exemplo, os pedidos eles chegam para a gente através dos canais de atendimento, tá? E antes de chegar na área de serviços, nós passamos por uma área específica, que é a área de projetos, que vai estudar, analisar, inclusive até enviar técnicos aos locais para verificar como e se aquele cliente será atendido ou não. Então, você pode fazer às vezes, Fábio, por favor? Fábio, fique à vontade. Perdão, estão me ouvindo? Agora sim. Perdão, então boa noite a todos, a todas as autoridades. Eu acho que o promotor ele se colocou muito bem quando ele falou em bom senso, sabe? Eu acho que é o que a gente tem que ter para a gente até ter um equilíbrio. E acho que ele colocou muito bem também o fluxo. Eu acho que a gente tem que ter um fluxo para resolver isso. A Copel ela tem interesse em atender todas as pessoas. Afinal, ela vende energia elétrica. Então, falando da companhia como... falando da Copel como uma companhia, ela vende energia elétrica. Então, o nosso interesse é aumentar a nossa malha. Mas, para isso, a gente quer fazer isso com segurança, a gente quer fazer isso dentro da legalidade, a gente não quer gerar problemas para os munícipes e muito menos para o município como um todo. Então, eu acho que a gente podia ter um fluxo... que é o que a gente pede, na realidade, que o município tivesse uma equipe e pudesse ir a campo e nos simplesmente manifestar, não, pode atender, Copel, está regular, a gente vai lá e atende no menor prazo possível, mas para isso a gente tinha que criar um fluxo. Eu concordo com o promotor, só acho que o fluxo tinha que vir do município para a Copel. Márcio, não sei se você quer fazer alguma colocação. Na verdade, complementando essa situação, né? Porque você veja bem, se for, com todo respeito, né? Enfim, promotor, por favor, tá? Eu entendo, realmente, eu também acho que o bom senso ele deve predominar em situações como essa, correto? O que acontece? Eu não diria que há uma resistência por parte da Copel, justamente por isso. Na verdade, a Copel é uma empresa que ela ganha distribuição de energia elétrica, né? Então, o que acaba acontecendo? Se há realmente um receio
eu diria que é um receio que, até onde me consta, correto? Ele está sendo um receio compartilhado. Porque, como eu disse, porque o que nós, seguindo o princípio do responsável pela área de obras, olha só, eu gostaria realmente, eu quero mesmo que a energia chegue a todos os munícipes, mas é claro que ela tem que chegar com responsabilidade e segurança. Como a prefeitura, eu entendo, é a minha compreensão, tá? Como a prefeitura, ela acaba sendo, ou INCRA, eles são responsáveis pela regularidade daquele município, o que eu entendo que seja interessante em termos de fluxo, seria que, para que nós atendêssemos um pedido de ligação que estamos dispostos a atender, inclusive, estamos ali para isso, inclusive, tem que nos ser informado que aquele terreno, ele está em conformidade com as condições municipais, tá? Eu vejo dessa maneira, tá? Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Márcio. Jorge, me permite só... Com certeza, fique à vontade, promotor. Na verdade, assim, o que eu penso a respeito, né? Eu, enquanto representante do Ministério Público, não posso interferir na atuação do Poder Executivo, nem mesmo da Copel. Isso cabe a vocês definir, só que, claro, isso aqui é um espaço de diálogo e de conversa, né? Mas eu só penso o seguinte, assim, que talvez não seja o mais adequado criar uma condição, um degrau que a lei não impõe, porque não existe essa exigência. Como eu falei, assim, não tem uma relação entre a ligação da energia elétrica e os direitos dominiais, a condição jurídica do imóvel. Então, não existe essa vinculação. Eu não preciso ser proprietário, eu posso ter invadido aquele imóvel há um tempo e estou lá morando e posso ter a minha ligação de energia. Eu não preciso, posso ter só a posse. Então, assim, não existe essa condição, e aí, fazendo um fluxo dessa forma, pode estar criando um obstáculo que a lei não exige. Eu penso, assim, que talvez o melhor seja fazer o inverso. Como acho que foi o Márcio que falou, né, que inclusive manda técnicos, né, a campo para verificar a situação. Eu acho que, assim, excepcionalmente, que a grande maioria das situações não representam um empreendimento, um loteamento irregular. A grande maioria desses, isso é exceção. Então, eu acho que é muito melhor trabalhar com a exceção e fazer o inverso. Se houver indicativos, né, porque o município também não tem atribuição, né, competência para autorizar ou não a ligação. O município vai fiscalizar o fracionamento do solo, independente de ter ligação de energia ou não. Então, o município autorizar a instalação de energia, não existe essa previsão legal, o município não tem essa atribuição. Excepcionalmente, pode surgir, né, uma situação que a Copel identifique indicativos ali de que isso ali pode ser um empreendimento irregular, pode estar sendo um fracionamento ilegal. Um exemplo, assim, que eu tomei conhecimento, né, minha família mora no interior, eu conheço a realidade do município. O sujeito, agricultor, tem terra de planta, mas ele não tinha água. Qualquer 5 dias de seca, ele ficava com o poço vazio. O que ele fez? Ele foi obrigado a comprar, ele comprou uma área de 1 litro, 2 litros, numa baixada lá onde ele construiu a casa dele. Ele não registrou, então ele tem uma fração ideal, né, e nunca vai conseguir desmembrar, mas ele continua plantando e continua sendo agricultor e continua vivendo do campo. Ou seja, ele, ao morar nessa área de 1 litro, ele desrespeita o módulo rural dessa terra. Ele tem 1 alqueire, 2 alqueires de terra, mas naquela área que ele tem o terreno lá, ele não consegue tomar água. E aí ele não tem como pagar um poço artesiano, e é uma questão social. E aí ele vive num pedacinho de terra ali pequeno, e todo dia ele levanta, embarca na carroça dele e vai trabalhar na roça. Então, assim, é uma situação, não é um empreendimento, não é uma situação que tem que se impedir. E aí, cada vez criar um obstáculo para ter que ter uma autorização do município, eu não vejo que seja muito adequada, mas é claro, isso não cabe a mim definir. Eu só acho que o inverso seria mais interessante, constatando indícios ali de um empreendimento, de um parcelamento, né, do solo para finalidade urbana mesmo, vendendo lotes, expondo à venda, aí é diferente. Aí eu acho que poderia
acender uma luz aí, chama atenção, opa, aqui tem que tomar mais cuidado. Então, eu penso até porque é o seguinte, assim, essa atitude acaba fomentando a ilegalidade. Você pensa que está preservando a legalidade do módulo rural, mas está fomentando o gato, está fomentando a ligação irregular, porque o cara lá tem inclusive o vizinho do meu pai no interior, tem 6 filhos, os 6 passaram a morar, cada um casou e construiu sua casa do lado da casa do pai, eles têm gato, não vou dizer quem é, precisam pegar eles lá, que estão cometendo crime, mas os 3 vivem com gato, eles vão fazer o quê? Eles não conseguem ligar a energia elétrica. E aí, casar, cada um tem sua casa, cada um tem sua vida, eles trabalham, cada um, eles não são mais dependentes do pai, eles só ganharam o terreninho do pai. E aí, impedir essa situação? Agora, se o município entender, não, é irregular esse fracionamento que fizeram, aí cabe ao município tomar as providências, vai destruir a casa do cara, mas enquanto isso, eles estão recebendo lá, estão tendo direito, o fundamental deles é a energia elétrica, né? Então, eu penso dessa forma, mas, claro, o espaço é para debater mesmo. Obrigado. Obrigado, senhor promotor. A excelentíssima prefeita, acho que solicitou a palavra, depois da sua fala, eu vou passar para o terceiro momento, que são as perguntas. Então, prefeita Fernanda Sardanha, fique à vontade. Tivemos algum probleminha de conexão. Então, a primeira pergunta, agora nesse terceiro momento da nossa audiência pública, são para os questionamentos. E a primeira pergunta vai ser realizada pelo nosso assessor jurídico da presidência da Câmara de Vereadores, Clóvis de Stefano. Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos, prefeito, deputado, doutor Paulo, promotor de justiça. Eu tenho uma consideração, doutor Paulo, e também gostaria de ver seu entendimento. Nós temos, assim, observado um número excessivo de ações no sentido de liberação para a instalação de energia elétrica e conhecemos o parecer que Vossa Excelência deu nessas diversas ações, excelente fundamentação jurídica, inclusive, colocando sempre a questão da dignidade humana como um princípio aí que é inabalável, né? E é evidente que a questão da ligação de energia elétrica, também no nosso entendimento, não tem nada a ver com a questão dos módulos rurais. Pergunta ao doutor, se ao invés de ficar nessa dificuldade de a prefeitura autorizar ou eventualmente ter que ingressar com ações, né, e são muitas, quase mais de 100, ou próximo de 100 o número de ações hoje para ligação de energia elétrica, se não seria o caso de um TAC com a Copel ou uma recomendação mesmo para que a Copel fizesse as instalações de energia elétrica com alguns requisitos possíveis colocados ou no TAC ou na recomendação. 3 minutos para a resposta. Olha, doutor, o que eu vou dizer? Assim, como eu falei, não existe uma vedação legal, então eu não vejo a necessidade de fazer. Mas é claro que é algo que poderia se pensar. Eu acho que talvez até é mais interessante saber a posição do município aí, em respeito a um eventual fluxo, qual que é o entendimento do município, né, a respeito disso, porque, como eu falo, assim, pode ter um certo receio em relação a uma atuação do Ministério Público, e eu também entendo, porque hoje eu sou promotor aqui na cidade e tenho essa visão, amanhã depois estou indo embora, chega um colega aqui, só que mesmo que exista um TAC, exista uma recomendação administrativa, chega um novo promotor aqui, com a independência funcional dele, pode entender diferente, né, alterar a recomendação, enfim, não é garantia, né, isso não é uma garantia. Mas eu penso, assim, que o Ministério Público não tem que ter esse receio, né, até porque eu não conheço nenhuma ação no estado do Paraná de responsabilização da Copel por ter feito uma ligação. Eu não conheço, se tiver, né, eu desconheço. Então, assim, não tem que ter esse receio, e também, assim, não precisa do aval, eu sempre falo isso para os gestores, vocês não têm que ficar pegando o aval do Ministério Público.
Tem coisas que vocês têm que estudar, para isso serve a assessoria jurídica, né, analisar, tem questões técnicas, e peitar algumas decisões, né, e tomar a decisão e seguir em frente. Eventualmente pode ter um problema jurídico? Pode, todo mundo está sujeito, mas não deixar, né, porque olha o transtorno que isso tudo causou, né, há anos aí por causa de um negócio que não precisava. Então, assim, da minha parte, né, eu não posso dar um aval e falar, olha, a partir da manhã sai instalando tudo, sai ligando. Eu estou passando aqui a visão que eu tenho, né, eu estudei o assunto, eu estou tentando ter uma visão, né, mais sensível aí por conhecer a realidade do município e saber que essa realidade é de muitos municípios do Paraná. Então, eu estou indo mais por essa linha e é o meu entendimento. E, assim, já tem algumas sentenças aí já nesse mesmo sentido. Jorge, pode me cortar se eu passar o tempo aí. Então, eu só acho, assim, a partir de amanhã já poderia ser adotada uma nova postura, tanto por parte da Copel, quando existe uma resistência, eu falei assim, que naquela ação judicial que eu comentei, inclusive coloquei o número ali no chat aqui da audiência, nessa ação ali, eu já tinha dado parecer, dizendo que, no meu entendimento, não tinha problema nenhum, o município já tinha se manifestado, e a Copel, pelo menos, né, talvez o setor jurídico lá da Copel tenha esse entendimento, continuou contestando e dizendo que não faria ligação, né, tanto que necessitou da sentença judicial para cumprir. Por isso que eu falei dessa resistência, né, pelo menos do setor jurídico da Copel naquela ação específica. Então, assim, se a partir de amanhã alguém bater na porta da Copel e, né, a partir dessa conversa de hoje, analisar a situação, um filho ali que comprou um terreninho, vai morar do lado do pai, uma coisa assim, vou fazer a ligação. Não vejo problema nenhum, né, sem regulamentação, sem TAC, sem nada. Só que, claro, se eventualmente a Copel continuar não fazendo ou não se sentir seguro em fazer, eu estou aberto para conversa, para discussão, daria para pensar num TAC, eu só acho que é desnecessário. É isso. Ok, muito obrigado. Oi, estão me escutando? Prefeita, fique à vontade. Estão escutando? Estamos sim. Tá? Estamos ouvindo bem. Então, tá bom. Então, na verdade, assim, eu tenho contraria um pouco a posição, né, ao encaminhamento da Copel, né, com todo respeito, Márcio, também, né, mas, na verdade, eu acho que esse fluxo deve vir pela Copel e não pelo município. Aí, os casos mais graves, né, se tiver alguma dúvida, o município pode fazer esse encaminhamento. Por quê? Porque a Copel, no próprio documento dela de solicitação, ela tem exigências que vão de encontro ali, que se baseia no Estatuto da Terra, que se baseia numa instrução do INCRA, que até a gente observou que tem algumas coisas que já foram revogadas, e ela deixa muito claro, para o município em questão, a área permitida para o parcelamento do solo é 30 mil metros quadrados, o qual deverá ser comprovado através de documentação de vínculo da propriedade no prazo máximo de 90 dias. Então, eu vejo que o que bate é as exigências da Copel com relação ao município de São Mateus do Sul. É claro que não é só aqui especificamente, mas é na região. E coloca a responsabilidade sobre isso, sobre a prefeitura. A prefeitura libera, nós instalamos. A prefeitura não libera, nós não instalamos a luz, do que é um direito, né? Aí, como já foi falado, é muito mais realmente uma questão social do que outra, né? Eu vejo, assim, que a questão social afeta muito num município extremamente agrícola, com uma área territorial rural expressiva, e a gente fica se debatendo nessas questões. Então, eu acho que o fluxo de direito tem que vir pela Copel, não depender do município achar ou não achar, enfim, como bem o promotor falou, a questão do município é a questão de fiscalização depois das irregularidades. Mas eu vejo que isso tem que ser discutido dentro da instituição Copel, porque quem cria esse impedimento da ligação e diz que não vai ser ligada, da negativa da ligação, em primeiro momento é a Copel. Então, o fluxo, eu entendo, no meu entendimento, talvez, né, pode ter outras posições, mas deveria ser organizado pela Copel. Ok, muito obrigado, prefeita. Márcio, nesse bloco, então, estamos com os questionamentos e a pergunta agora é direta a você e o Fábio. Qual é o receio da Copel em realizar a instalação da energia elétrica com todo esse embasamento que foi passado nessa audiência?
Bom, eu vou responder por mim, tá? Depois você fala também, tá, Flávio? Você que é o cara do projetos e obras. Não é um receio, tá? A compreensão, o entendimento que nós temos é que sim, existe nós fomos que seja notificados administrativamente a não efetuar os tipos de ligações que nós estávamos fazendo, como vocês bem mencionaram. E até 2015, em 2016, 2017, a Copel estava lá. O cliente fazia os pedidos independente do canal, apresentava a documentação de responsabilidade, não havia débitos, estava totalmente regular, nós fazíamos esse pedido de ligação sem restrição. Eu acho que a maior parte de vocês também deve lembrar disso. A partir do momento em que nós fomos sinalizados pelo Ministério Público, e aí eu peço desculpa porque eu não tenho essa notificação aqui, mas isso vem lá do jurídico, e aí eu também, de repente, eu faço uma meia-culpa, né? De repente, deveria ter feito a lição de casa e buscado, então nós fomos notificados dia 13 de fevereiro de 1947, correto? Tá, mas não fiz isso, tá? Então, não é um receio, nós estamos cumprindo uma determinação, uma compreensão do nosso jurídico, tá ok? E aí, entendendo, acho que então a resposta objetiva para a pergunta é essa mesmo, e já pegando um gancho na colocação da Fernanda, eu concordo com você, como nós já falamos sobre isso pessoalmente, e eu também vou admitir, gente, eu tô muito à vontade aqui, né, como comprometido com a resolução desse problema, porque agora eu sou são-mateuense, então realmente eu estou sentindo as dores aqui, então eu estou aqui para ajudar, eu vim para agregar, para resolver o que eu puder resolver naturalmente, correto? Eu entendo que, olha, posso pleitear isso para todo o Estado, e realmente não é uma compreensão tão simples assim, porque realmente, como vocês falaram, essa dubiedade de análises, de interpretação, ela se estende por um bom tempo. Correto, tá? Eu prefiro, ou eu sugiro, já que a gente está no espaço de debate, discussão, que nós consideremos a possibilidade de que venha resolver isso em caráter local. Se nós praticamos, como foi mencionado no começo das nossas discussões, correto, que há alguns municípios que praticam essa anuência, e entendamos a anuência como se fosse realmente não uma determinação de vai ligar ou não vai ligar, mas um respaldo de que é possível ligar uma energia elétrica naquele ponto com segurança, porque aqui se trata realmente de uma localização legal, correto? Por que não praticarmos isso? Porque, afinal de contas, se vindo da Copel, ou também vindo por iniciativa da Prefeitura, nós temos que ter receio do quê? Se nós não estamos mutuamente infringindo nenhuma lei. Porque para a Copel, gente, verdade, tá? Para a Copel, sim, é uma restrição legal. É esse o entendimento que a empresa tem hoje. Tá? Boa noite. Posso? Por favor, deputado. 3 minutos. Posso, isso. Obrigado, então. Assim, eu tenho essa notificação da Copel, na qual eu fiz em 2019, já em março de 2019, ou seja, já no segundo mês eu fui respondido pela Copel, que a Copel entende que é uma restrição por parte do Ministério Público. Então, eu vou ler aqui o que seria o que eu recebi. Ofício 30/2019, ligação de energia elétrica em propriedade rural. Manifestação da Copel, encaminhada ao meu gabinete. Por meio do ofício 30/2019, a Vossa Excelência solicitou esclarecimento sobre a proibição de ligação de energia elétrica em lotes rurais abaixo da área mínima de 20 mil metros quadrados. Tamanho que obedece ao módulo mínimo de parcelamento de imóveis rurais adotados pelo Instituto Nacional de Colonização Agrário, INCRA. Aí vem a resposta. A respeito, informamos que não há oposição para a ligação de energia elétrica em áreas menores que a fração mínima de parcelamento. Ao ser identificado tal situação, no entanto, por meio de apresentação de documento do imóvel, torna-se necessária a apresentação da anuência do órgão competente, entre aspas, prefeitura ou INCRA. Aí continua o detalhe. Ou a aprovação do empreendimento quando se tratar de loteamento. Olha aí. Continua. Esse procedimento, em atendimento ao ofício 117/2017, de 27 de março de 2017, do Ministério Público do Estado do Paraná, do qual cópia acompanha o presente, e me encaminharam, nos termos da ação civil pública, número tal, processo tal, permite a verificação por aqueles órgãos da situação das propriedades, com a finalidade de evitar o atendimento indevido da Copel.
a imóveis rurais irregularizados ao loteamento clandestino, ou seja, realmente algo não está se encaixando nessa situação, vereadores. Eu quero parabenizar e estou surpreso pelo pronunciamento do Dr. Paulo, promotor de justiça. Inclusive, eu gostaria, cópia do seu parecer, e eu gostaria de ler ele em plenário, tá? Para todo o estado do Paraná, e utilizar da sua fala para que a gente possa divulgar o seu entendimento, que eu achei magnífico, e quero saudá-lo por isso. Com relação à Copel, eu vejo que a Copel está criando uma situação muito além do que realmente é. Porque essa instrução, uma instrução, não é uma imposição, o próprio promotor falou, foi uma instrução do promotor de justiça de Marialva, em 2017, que instruiu a Copel a verificar essa situação. E a Copel não mais usou das suas formas habituais de ligação de energia elétrica que estava até então. Do que nós estamos vendo aqui, pela prefeita municipal, pela promotoria de justiça, pela Câmara de Vereadores e pelo documento que tem aqui, a Copel precisa realmente colocar essa discussão internamente e, a partir de amanhã, começar a ligar a luz. Só quero dizer um detalhe para vocês. Quem está precisando de estação de energia elétrica não está nos assistindo nesse momento. Sabe por quê? Porque não tem energia elétrica para ligar o seu celular, para carregar a sua bateria. Vamos colocar a mão na cabeça. Eu gosto muito da Copel, tenho um acesso direto, sempre converso com o presidente, o Daniel, uma pessoa fantástica, mas realmente, eu acho que nós temos que levar essa discussão interna, mostrar essa audiência pública, fazer com que a Copel assista essa audiência pública, muito interessante por ambos os lados, e a partir de amanhã, começar a instalar energia elétrica. E se tiver um problema, se vocês chegarem, vamos lá, o que é loteamento clandestino, ilegal, rural? É quando você chega numa área e tem várias ligações para fazer uma do lado da outra. Já está sendo feito uma estrada na frente, está sendo plaquinha de vento, um do lado da outra, isso é loteamento. Se tá. Eu conheço um caso de 2 litros. O cidadão, o vizinho da frente tem luz, da esquerda tem luz, dos fundos tem luz e da direita tem luz. É loteamento isso, minha gente? Não é. É uma pessoa que está indignada por estar à mercê de um direito constitucional. Então, assim, eu falo aqui com um pouco de ênfase, para finalizar, porque realmente, depois dessa audiência pública, feita aí, agradecer aos vereadores pela iniciativa, se nós não começarmos a fazer ligação de energia elétrica em São Mateus do Sul, pelo menos, eu vou tomar providência. Não é possível que as pessoas que estão, nesse momento, precisando de energia elétrica, não estão assistindo a nossa audiência pública. Eu vou tomar providência. Vou recorrer, junto com o que eu escutei do promotor, da prefeita, não é possível nós ficarmos inertes. Por favor, com todo o respeito que eu tenho com a Copel, comecem vocês a criarem esse fluxo. Comecem a criar esse fluxo, dar vazão a essas ligações, e se tiver qualquer situação diferente do normal, notifica a prefeitura. Informa que está tendo algo diferente, porque não podemos proibir, para finalizar, não podemos proibir coibir e penalizar quem comprou uma área de 1 litro. Nós temos que penalizar quem vendeu. De forma clandestina um loteamento. Porque a grande maioria não é clandestino e não é loteamento. Agora, se tem alguém fazendo isso, é ele que tem que responder os seus atos com a justiça, e não quem comprou. Então, por favor, vamos inverter a situação. Vamos ligar, e aí, se tiver qualquer situação, vamos informar a prefeitura, se cabe a ela ou a justiça. Mas, por favor, eu peço a vocês, comecem a fazer ligação de energia elétrica. Depois dessa audiência, eu mesmo vou tomar partido com situações para que isso aconteça, para iniciar a partir de São Mateus do Sul. Parabéns, doutor Paulo. Copel, eu vejo a sensibilidade, né, mas ficam dos representantes da Copel aqui, a vontade deles, mas, por favor, levem essa audiência pública aos superiores, a discussão dentro da Copel, e vamos diminuir um pouco esse fluxo, porque tem muita gente esperando por esse direito. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, deputado.
Passamos agora para o quarto momento da nossa audiência pública, para as conclusões finais. Então, são 3 minutos e iniciaremos pelo excelentíssimo senhor promotor. Fique à vontade, doutor Paulo. Obrigado, Jorge. Vou fazer só a citação de um documento aqui, até assim, para que não pareça, né, para ver a boa vontade do Márcio, né, de tentar solucionar essa questão, e talvez essa preocupação, receio da Copel não tenha vindo do nada, né, também não veio do nada. E eu vou só citar o que tem aqui nesse processo, que eu falei, aquele primeiro que está o número aí no chat. A recomendação que a Copel disse, isso aqui, né, o advogado da Copel, quando veio fazer a defesa nesse processo, ele juntou um documento que ele intitulou Recomendação do Ministério Público. E o que é essa recomendação, na verdade? É uma ata de reunião. Juntou aqui uma ata de reunião, onde participaram ali representantes da Copel, acredito que prefeito e o promotor de justiça de Campo Largo, e essa reunião se referiu ao município de Balsa Nova. E nessa reunião eles ajustaram o que deveria ter uma autorização do município para que a Copel fizesse a ligação. Mas esse foi um entendimento que eles tiveram lá naquela comarca numa reunião, não é nem sequer foi uma recomendação administrativa, foi um ajuste de um fluxo que eles sentaram e fizeram lá. E podem, né? Infelizmente, ou felizmente, é claro, existe um princípio aí que norteia a atuação do juiz, do promotor, que é a independência funcional. Eu só devo obrigação à minha consciência e à lei. Eu posso fundamentar os meus entendimentos e ninguém vem aqui e me manda entender diferente, e a mesma coisa acontece com o juiz. Então pode acontecer, o promotor X tem esse entendimento, eu tenho esse outro diverso. De repente eu posso até contrariar um entendimento da instituição, eu tenho essa independência funcional. Não é o caso aqui, claro, mas foi um entendimento específico lá daquela comarca. Então, isso ganhou uma proporção que talvez não deveria ter ganhado. Assim como eles ajustaram um fluxo lá, pode ser ajustado e definido um fluxo aqui, é o que a gente está conversando. O fato é que não existe nenhuma obrigação legal de que tenha essa autorização, não existe nenhum impedimento legal. A grande preocupação qual que era, assim, por parte do Ministério Público, imagino nessa reunião, né? Imagino não, a preocupação é o quê? Evitar a ocorrência desses loteamentos irregulares. Então, eu acho que, assim, se de um lado a Copel, na minha opinião, deveria fazer as ligações de energia e sem ter uma autorização da prefeitura, e se constatando indícios ali, deveria indicar, falar, olha, prefeito, o departamento jurídico da prefeitura, a secretaria de obras, aqui tem um indicativo de um loteamento. Se por um lado isso deveria acontecer, por outro lado o município tem que arcar com a sua responsabilidade de intensificar a fiscalização. Quem é responsável é o município, não é o INCRA realmente. O município, tanto na área rural como urbana, loteamento hoje só pode ser feito na área urbana. Se o município definiu Vargem Grande como área rural e alguém está fazendo um loteamento lá na Vargem Grande, está descumprindo a lei de zoneamento do município e o município tem que fiscalizar. Então, se incrementar a fiscalização do município e a Copel tivesse comprometimento de, em situações suspeitas, indicar isso para o município, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que pode ser feita, mas essa é uma posição minha, não é um aval para que se faça, né? E não estou também dando uma garantia, faça lá que nunca vai ter problema. Não sei, da minha parte não, essa é a visão que eu tenho. Então eu não vou amanhã entrar com uma ação contra a Copel, de maneira nenhuma. Mas acredito que não seja tão difícil de solucionar quanto parecia a princípio, né? Mas de qualquer forma, encerrando já, eu parabenizo pela iniciativa, né, pela participação de todos, especial também do deputado Emerson Bacio, né, representante do Legislativo Estadual, é sempre importante ter essa participação aqui na nossa cidade, e eu acho que o compromisso e a intenção de todos aqui, o compromisso é com a população, né, com o interesse coletivo, ninguém está defendendo o interesse particular seu aí, e ninguém quer também o surgimento aí desenfreado de loteamentos, não é isso, até porque dá para voltar atrás, se de repente está instalando energia e começou a pipocar loteamento, vamos rever, né? Vamos voltar atrás e daí pensar talvez que tem que fazer uma autorização, mas enquanto isso não está acontecendo, não vejo porquê. Tá? Me coloco sempre à disposição, se eventualmente
entenderem aí pela necessidade de um TAC, não sei, é uma coisa que tem que pensar lá na frente, eu não acho necessário, mas estou à disposição e agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora passamos a palavra ao deputado estadual Emerson Baciu. Oi, Jorge, eu já tinha feito uso da palavra, né? Mas então é o que eu já tinha colocado. Só agradecendo então, parabenizando mais uma vez pela audiência. Eu acho que foi de fundamental relevância esta audiência. A Copel, quando fala que vou tomar providência, no sentido de realmente reivindicar a pedido de tantas pessoas que não estão tendo energia elétrica. Então, eu vejo que os representantes aqui falaram, né, o Márcio e o Fábio, eles têm a predisposição, mas estão aí com algum bloqueio por parte da própria instituição. Então, é isso que nós temos que fazer, é mostrar que não é um bicho de sete cabeças e que realmente a regra é instalar energia. Se tiver uma exceção, que seja tratada ela em especial, junto com a prefeitura, com o INCRA, com o Ministério Público. Mas a regra, vamos voltar ao que era 2017. A regra, se instala energia elétrica, tá certo? E se tiver problema, nem que volte atrás, nem que for isso. Mas assim, vamos dar condição a essas pessoas de ter dignidade. Energia elétrica hoje é dignidade, né? Há 20 anos atrás, quem tinha carro com ar-condicionado era luxo, hoje é necessidade. Entende? Então, a energia elétrica, há 30 anos atrás, não existia. Hoje, todo mundo tem e é algo que é de direito, não é nenhuma benfeitoria. Tá? Parabéns a todos, realmente, eu estou à disposição e gostaria de receber, né, do doutor promotor o parecer dele para que a gente possa estender essa forma de ver, até porque o doutor Paulo, ele tem, né, um pé na área rural, né, os seus familiares, então é mais fácil de entender a realidade, né, aqui que nós estamos tratando. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua participação. Passamos agora para o Márcio, gerente da Copel. Fique à vontade, Márcio. Vamos lá. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo privilégio, porque para mim é um privilégio mesmo estar participando dessa discussão, correto? Espero ter sido respeitoso com todos, tá? Olha, deputado e demais, né, autoridades, acreditem, o que eu posso me comprometer neste momento, e isso eu realmente assumo, é levar essa discussão para instâncias superiores. Não tenho a menor dúvida disso, com a mesma ênfase que eu estou falando com vocês. E vocês têm já disse e vou repetir, o meu compromisso de gestor e meu compromisso humano também, porque, como eu disse, deputado, isso que o senhor está sinalizando, essa questão da necessidade de dignidade, eu estou vivenciando, eu estou vendo, e não é ali, ó, cara a cara com as pessoas. Então é por isso que eu estou tão comprometido com a causa. Agora, gente, já que nós estamos no espaço de discussão e debate, correto? E eu espero que minhas palavras não sejam mal interpretadas, tá? Como eu disse, eu fui atrás da solução, ativamente, correto? Eu não esperei o problema ser chegado até mim, tá? Quando eu verifiquei que a situação era crítica, eu falei, olha, vou ver o que eu posso fazer isso aqui, vou tentar resolver, fomos atrás de informação. O que eu vou dizer para vocês? Vou levar esse assunto adiante, mas isso não se resolve do dia para a noite, porque se assim o fosse, nós já teríamos chegado a um consenso há anos atrás. Vou dizer para vocês, tá? Como eu disse, não me interpretem mal. Eu acho que enquanto isso não se resolva em nível estadual, em nível de Copel, que atende todo um estado, por que não tentarmos resolver localmente essa anuência, como eu disse, que é praticada em outras localidades, e que, em princípio, eu também não vejo o problema que seja praticada aqui, ela realmente ou ela lida melhor com a situação para atender às necessidades dos munícipes, que é o que realmente interessa, correto? De pronto, não é o melhor cenário, não é o melhor caminho, ou melhor dizendo, não é o caminho ideal, correto? Mas eu diria para vocês, o mais próximo que nós temos de atender quem realmente precisa. Mas, eu quero que vocês me perdoem, tá? Porque eu estou falando isso na busca, no comprometimento de uma solução para os nossos munícipes. Porque isso, indiscutivelmente, pelo que eu observei aqui, é um compromisso, é um anseio de todos nós.
Vamos levar para cima, não é do dia para a noite que se resolve. O que a gente pode fazer de agora, de pronto, eu diria que essa é uma boa solução, que não é o fim do mundo para nenhum de nós. Obrigado mesmo pelo privilégio de estar aqui com vocês nesse momento. Fábio, agradecemos a sua participação, a do Márcio Assunção, agradecemos a sua participação. Está perdoado. Percebemos a boa vontade de vocês e toda a disposição para que possamos buscar a solução a este problema. E com certeza o faremos também adiante, junto com todos os nossos representantes. O deputado já se manifestou aqui, mas de fundamental importância é que possamos resolver essa situação. Agora, passamos a palavra ao presidente da Câmara, Omar Michel. Fique à vontade, presidente. Obrigado, vereador Manfroni. Boa noite a todos, ao nosso promotor de justiça, Paulo, a prefeita municipal, Fernanda, ao nosso gerente da Copel, Márcio. Eu acho que todos aqui, o deputado Bacil, nosso representante no Legislativo Estadual, e a todos os vereadores aqui presentes. Eu acho que todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo humano. Eu não consigo entender no século XXI, uma cidade promissora, uma cidade muito próxima da capital, nós temos ainda gente que tem de esquentar água no fogão, além para poder dar um banho digno e quente para os seus familiares. Antes de nós sermos vereadores, sermos promotores ou sermos prefeitos, nós somos pais. E eu acho que quando a gente é pai e mãe, a gente quer o melhor. E a energia elétrica é uma necessidade essencial. Ela não é só constitucional, ela é moral. E eu acho que aqui a luta de todos nós é para isso, para nós poder trazer moralidade aos moradores do nosso município, a dignidade. A gente entende que a Copel é uma companhia mista, com ações no mercado. Ela, com certeza absoluta, quer cada vez mais ter mais contribuintes, porque tem uma rentabilidade, e a Copel também necessita dessa rentabilidade. Eu vejo que o gerente da Copel aqui tem toda a boa vontade de fazer isso, mas, infelizmente, existe uma hierarquia, e eu acho que o deputado Bacil seria uma importância para não chegar na diretoria da Petrobras, da Copel, principalmente na diretoria jurídica, com esse entendimento. O doutor Paulo mostrou muito bem que foi uma ata de uma reunião que não tem nada judicial e é uma interpretação que pode ser errônea, mas essa interpretação está prejudicando muitas famílias, não só de São Mateus, mas de todo o Paraná. Eu acho que o deputado Bacil teria essa possibilidade de nos levar representantes do Mateus, do Executivo, com a prefeita Fernanda e nós, vereadores, até a diretoria jurídica da Copel para a gente fazer essa fala. Mas também gostei muito, e eu acho que o promotor Paulo, com toda essa sua sensibilidade humana, que em vários trabalhos que a gente sabe do conhecimento ele tem, essa ideia, esse momento que o nosso diretor jurídico daqui da Câmara, Clóvis de Céfalo, pôs em relação ao ataque, que talvez seja uma maneira até mais rápida de nós podermos dar dignidade à nossa população. Então, deixo aqui um pedido especial ao doutor Paulo, se tiver possibilidade da gente entrar em conjunto, o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público, para ver se a gente consegue uma solução mais rápida. O que o senhor falou em relação às matrículas, é um controle muito fácil. Se a gente tiver 10, 15 pedidos da mesma matrícula, é lógico que tem alguma coisa errada. Mas nós temos aí muitas famílias que teve 3, 4, 5 filhos, e essa divisão, um fez uma casa no canto do terreno, outro fez a casa no outro canto do terreno, e 2 irmãos têm luz e outro irmão não tem. Isso é impossível numa cidade promissora, no século XXI, nós precisarmos ainda ter gente dormindo com vela, e dormindo e esquentando água para poder dar o banho nas crianças. Estamos aí próximo ao inverno, e eu acho que nós, como pais, antes de ser gestores, nós temos de pensar na dignidade do nosso povo. Então, a solução é o conjunto. Eu tenho certeza absoluta que nosso conjunto vai conseguir resolver esse problema. Muito obrigado e parabéns a essa iniciativa dos senhores vereadores. Boa noite a todos.
Obrigado, presidente. Eu vou fazer uma inversão da pauta agora e vou passar a palavra para a prefeita Fernanda Sardanha. Fique à vontade aí, prefeita. Oi, estão ouvindo? Ok? Está ouvindo? Ouvindo então, bem. Eu agradeço, até pedir para o Jorge para eu falar agora que eu tenho mais uma reunião, até em função de toda a nossa situação de saúde atual. Então, quero finalizar aí agradecendo pelo convite, parabenizando os vereadores pela iniciativa, pelo processo de discussão e de ampla participação. Márcio, eu sei do seu esforço, mas não deixo de dizer que a responsabilidade é da Copel por esse fluxo, né? Eu acredito que nós não podemos abrir mão dessa informação e desse encaminhamento com relação à Copel, assumir essa situação, porque realmente o entrave da não ligação é pela Copel, né? A Copel que está definindo, baseado naquela legislação do Estatuto da Terra, enfim, que a pessoa não tem o direito, né, à energia. Claro que, enquanto município, me proponho, conforme o nosso presidente aí falou, junto com os demais vereadores, com o Ministério Público, se for possível, a gente sentar, o deputado Emerson Bacil, sentar e encaminharmos da melhor maneira possível para conseguir agilizar algumas demandas que são possíveis, sim, né? Tem demandas, tem situações, como um caso que eu estou aqui, um terreno de 20 mil metros, não foi ligado à energia. E eu acho que o que está no território rural, o que está na área de extensão rural do município, né, é questão de avaliar realmente. Mas eu permaneço dizendo, entendo a boa intenção do Márcio, entendo a limitação, mas não posso eximir que é de responsabilidade da Copel, sim, esse fluxo deve acontecer através da Copel, essa ligação, indistintamente como um direito a todo cidadão que dela necessitar, tá? Muito obrigada a todos, um grande abraço a todos, Deus abençoe, que possamos ter um feriado abençoado, lembrando dos cuidados de segurança e proteção, algumas alterações no decreto, até para que possamos manter essas questões de segurança e de proteção e reduzir os nossos números de contaminados. Agradeço ao Dr. Paulo, ao deputado Emerson Bacil, ao nosso amigo da SEAB, Carlos, Márcio, demais representantes da Copel, e em nome do vereador Pichetti, eu agradeço a todos os vereadores e parabenizo pela ação, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, prefeita. Passo a palavra agora ao vereador Gisele. Obrigado, vereador Jorge. Para concluir, então, primeiramente eu fiquei muito feliz por nós termos tido essa discussão na data de hoje. Eu acho que esse problema é recorrente aí há vários anos, porém, como dizem, às vezes, quando o ninho é muito enrolado, ninguém quer desenrolar. Mas fico feliz que a nossa indicação, junto com o vereador Walter, fez com que essa audiência acontecesse, e por isso que eu citei a questão do projeto que aconteceu lá na cidade de Agudos, foi um projeto que não foi através de uma regulamentação, mas que a gente não jogue só essa responsabilidade para a prefeitura e nem somente para a Copel, né, Márcio? A gente sabe da limitação de vocês, a gente sabe da vontade que você expôs aqui, mas sim, eu acho que o jurídico da Copel é que tem que dar o parecer e tem que estar ciente de que, a partir de amanhã, quando falar em energia elétrica em São Mateus do Sul, a conclusão tem que ser diferente. Temos que ter boa vontade, tanto da Copel, que é prestador de serviço, que tem a concessão da energia elétrica no estado, quanto da prefeitura também, de saber aonde que vai poder, né, a gente melhorar e dar essa possível anuência. Claro, eu concordo com a prefeita Fernanda, que é uma decisão que tem que partir da Copel, saber aonde que vai ser instalado ou aonde não vai. Eu digo que é que nem se fosse uma norma regulamentadora, né? Vocês que são técnicos da Copel, vocês não fazem nada dentro da norma. Então, essa instalação não seria também nada dentro da norma, mas isso tem que ser bolado dentro da própria companhia. Mais uma vez, obrigado. Espero que essa audiência não morra na casca, espero que a gente tenha bons frutos
e continuo deixando à disposição o nosso trabalho dentro da Câmara de Vereadores. Agradeço a todos os nobres colegas vereadores, ao nosso jurídico, pela parceria, e a gente está aí para somar, para contribuir para o desenvolvimento do município, porque sim, todos merecem luz, assim como água, todos merecemos aí termos melhores condições de vida. Boa noite a todos, um abraço. Obrigado, vereador, pelas palavras. Carlos Razeira, representante da SEAB, fique à vontade para a sua conclusão. Jorge, então, em nome do governo, né, em nome do governo do Estado do Paraná e da Secretaria de Estado da Agricultura, do secretário Norberto Edgar, só tenho a dizer que é um evento muito bom mesmo, e a SEAB, ela tem maior interesse nisso, em apoiar o pequeno produtor, principalmente, né, a agricultura familiar. E nesse sentido, como vou dar um exemplo aqui para vocês, há pouco tempo atrás aqui, mês passado, o deputado Bacil, juntamente com o deputado Ussin, lá, líder do governo, aprovaram a prorrogação da lei da tarifa rural noturna, né, onde ajuda muito o produtor, principalmente, vou dar um exemplo, né, de produtores com aviários, né, que subsidia a energia elétrica. Então, já de antemão aqui, quero agradecer aí ao deputado, mostrar que essa é a força da nossa Assembleia, né, no apoio à agricultura familiar, principalmente, tá? Então, quero já agradecer e dizer que estou muito comovido aí com a situação e que, se Deus quiser, a gente vai resolver dentro, como disse o promotor, né, dentro das leis e dentro de todos os parâmetros que vamos ter para frente. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Nós que agradecemos, Carlos, a sua participação, a sua representatividade, e nesse momento passo a palavra ao vereador Walter para conclusões finais. Rapidamente, agradecer novamente aos demais vereadores que aprovaram esse pedido feito através do meu mandato com o mandato do vereador Gisiel. Eu confesso que fiquei até surpreso por ver a dedicação aí e o empenho tanto do nosso promotor aqui do nosso município, quanto o responsável pela Copel, que agora a gente pode ver realmente que ao menos estão mostrando comprometimento. Isso a gente não viu em conversas anteriores, então a gente só tem a agradecer às demais esferas que esteve também aqui presente, representando, seja o Estado. Então a gente tá muito feliz, o deputado também parceiro, a prefeita Fernanda, que é de muito tempo, que também está nessa batalha, e esperamos que realmente isso tenha um final feliz. Já, meu boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Passamos a palavra agora para o vereador Jackson Machado para as suas conclusões finais. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor promotor de justiça, o doutor Paulo, ao deputado Emerson Bacil, aos nobres colegas vereadores, ao Marcos Assunção, da Copel, representantes do INCRA. Muito produtiva esse debate hoje. É um assunto que vem se arrastando há muito tempo, né? Temos um grande número de munícipes com essa dificuldade, né, com esse prerrogativa, esse não da ligação do seu ponto de energia elétrica. E, inclusive, participei de audiências públicas no ano passado, que solicitamos, juntamente também com o Ministério Público, o INCRA, para chegar numa solução. Já tivemos vários debates. Estive em Curitiba, na sede da Copel, falando com o jurídico da Copel. Foi levantadas várias situações a respeito do nosso município, e infelizmente até hoje nós não chegamos numa solução, né? Eu acho que hoje, pelo que eu vi aqui, do Marcos Assunção, né, do seu empenho, da sua vontade de resolver esse problema, do doutor Paulo, né, da prefeita municipal também, e de todos os nossos colegas vereadores, eu saio daqui mais contente, porque existe uma luz, né, que a gente possa achar uma solução para esse problema. Porque
Infelizmente, os nossos munícipes chegam a fazer esse pedido junto à Copel dessa ligação, tem essa negativa, e várias vezes receberam uma carta, né, que vem especificando, né, a questão do fracionamento de terras, né, dos 30 mil metros, e também no final dessa carta, muito me lembro que tem uma observação lá, que ele diz ao munícipe para procurar, né, o executivo municipal, para que desse uma carta de anuência, uma autorização para a Copel fazer essa ligação. Só que daí fica essa dúvida, essa pergunta, até quando o executivo municipal ele tem essa autonomia para fazer essa anuência, né? Então sempre ficou nesse joga para lá, joga para cá, orientavam procurar o Ministério Público. E, infelizmente, tem alguns casos que acabaram entrando através de ações, né, para tentar essas ligações que é de direito. Claro que tem casos e casos, né, que tem que ser avaliado, mas eu acredito que através desse debate, do que eu vi hoje, esperamos que tenhamos um caminho, né, para chegar numa solução. Eu não sei se através de uma regulamentação, num projeto de lei, ou até mesmo essa consulta jurídica junto ao jurídico da Copel, para ver o porquê, né, desse caso, desse impedimento aqui, né. Então, eu acho que fica essa minha dúvida, né, e até peço para o doutor Paulo, quando puder, né, passar essa informação para a gente, essa questão dessa dúvida, né, da autonomia dessa anuência, se tem algum impeditivo, se tem autonomia para isso, o próprio Marcos, né, o porquê que é encaminhado pedindo essa anuência para o Executivo Municipal, porque fica muito vazio e o nosso município não sabe mais, né, para onde solicitar, para onde correr, para que tenha acesso à ligação dessa energia elétrica. Então, seria as minhas considerações, os meus apontamentos, né, a respeito dessas situações. Queria agradecer muito a todas as autoridades que estiveram aqui, né, dedicando o seu tempo para tentar resolver esse problema. Desejar uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Então, para concluir a nossa audiência pública, consideramos que a audiência foi muito produtiva, conseguimos evidenciar o objetivo de todos nós, garantindo a supremacia do interesse público e respeitando todos os princípios legais. Então, agradeço a todas as autoridades que participaram, que explanaram sobre o tema. Temos agora um direcionamento e como buscar a solução para resolver esse problema. Agradeço também a toda a população são-mateuense que nos acompanhou. Jorge, desculpe eu te interromper, me permite só quebrar o protocolo e fazer mais uma observação? Com certeza, doutor, fique à vontade, estamos aqui no ambiente dele. Pelo seguinte, né, obrigado, que é o seguinte, assim, claro, não é minha audiência pública, né, estou aqui como convidado, mas eu tive a percepção, assim, de que ficou um pouco vago, tá? Nós vamos sair daqui praticamente sem nada. Então, o que eu sugiro, assim, claro, você falou aqui em fazer um TAC, eu acho até curioso de ver, todo mundo corre ao Ministério Público para fazer TAC. Vocês estão querendo fazer um TAC, porque no fundo querem uma anuência, querem um aval do Ministério Público que é desnecessário. Então, o que eu sugiro, e até assim, antes eu faço uma observação, me admira muito ver a Copel, né, é uma empresa que, como acho que não sei se foi o Márcio que falou, vende energia e quer vender, né? Quanto mais vender, melhor, quer aumentar a malha e tal. Nunca fez uma provocação para o Ministério Público a nível estadual, está pautando uma atuação no estado inteirinho a partir de algumas recomendações pontuais que alguns promotores fizeram. Não estou dizendo que eles estão errados, né? São entendimentos diversos, tem interpretações diversas, mas a Copel nunca fez essa provocação, pelo menos eu não conheço, para tentar o entendimento com o Ministério Público desde a época de 2017, simplesmente está acatando e orientou, pelo que parece internamente, a todas as unidades para que não fizesse mais a ligação. Então, eu acho que deveria partir até da Copel, assim, ter uma postura um pouco mais proativa no sentido, especialmente lá o departamento jurídico, no sentido de desfazer esse imbróglio. E eu até sugiro assim, que antes de fazer um TAC, porque um TAC vai demandar
negociação, vai demandar tratativa, não é amanhã você está para assinar um TAC. Sugiro, sim, que fique um compromisso aqui do Márcio de levar essa situação o quanto antes, né, amanhã, se possível, para as instâncias superiores da COPEL, o departamento jurídico, reproduzir tudo que foi falado aqui, né, dou a liberdade de reproduzir o meu parecer, meu entendimento, eu não sou dono da verdade, também, como eu falei, pode ser que outros tenham entendimentos diversos e são interpretações, mas reproduzir tudo que foi falado aqui, parece que todo mundo tem o mesmo entendimento aqui, e o quanto antes trazer uma resposta das instâncias superiores da COPEL. E aí, a partir disso, talvez caminhar, pensar um TAC, mas qual que é a postura da COPEL diante de uma audiência pública, né, onde eu expus um posicionamento do Ministério Público na comarca de São Mateus do Sul, onde o município deixou claro que não tem essa atribuição de exigir, de dar autorização, não é atribuição do município, onde todos estão de acordo que se faça a ligação de energia com aquelas ressalvas que eu falei. Então, assim, qual que é a postura da COPEL, o posicionamento diante disso, né? Não estou dizendo que o Márcio tem que dar a resposta dele, eu sei que tem hierarquia ali, organização administrativa, mas eu acho que deveria ficar registrado um compromisso, se a partir de amanhã leva essa situação para o departamento jurídico, para as instâncias superiores, e num prazo razoável, traz aí, noticia, traz para a Câmara de Vereadores, né, que é quem encabeçou essa audiência pública, qual que é a resposta da COPEL, e a partir disso aí pensa numa medida jurídica, o deputado Bacio falou também de tomar uma providência, porque eu não vou me comprometer aqui a fazer um TAC, propor um TAC, sem saber por que a COPEL, diante desse posicionamento, da inexistência de um impeditivo legal, ainda insiste em não fazer a ligação. Eu não sei se fui claro, sim, se o Márcio está de acordo com isso, mas para não ficar sem encaminhamento nenhum, porque senão nós vamos ficar aqui sem nada, né? Ficou meio que no ar o que vai ser feito no futuro. Tem que sair daqui com não estou dizendo com a solução, mas pelo menos com um encaminhamento mais concreto, né, me parece. Muito bem colocado, senhor promotor, agradeço a sua fala. E, Márcio, você gostaria de, diante da fala do promotor, fazer mais alguma consideração? Opa, sim, até ergui a mãozinha aqui, ó. Tá. Doutor Paulo, que eu realmente tinha entendido, né, logo depois da fala do deputado, já me comprometi, tá, a levar outras instâncias, e aí eu entendo mesmo, não com só a nossa diretoria jurídica, tá, justamente para que a gente traga o retorno para cá. O que a gente não definiu foi um prazo, tá ok? Mas esse compromisso eu já tinha expressado de que sim, até porque realmente não dá para a gente deixar morrer uma iniciativa dessa, né? E às vezes, eu vou dizer para vocês, de acordo com a minha pequena experiência de vida aí, gente, às vezes uma coisa ela é praticada durante tanto tempo da mesma maneira, e aí a coisa vai se replicando. É feito assim porque era feito assado, e aí a gente já esquece mesmo, né, de um modo geral, é quase uma característica social, de um modo geral, aqui da gente. Então, quem fala, olha, está fazendo assim porque é feito. Então, por que não revisitar, rediscutir? Sou totalmente a favor disso. Mais uma vez eu digo, me comprometo. Tá ok? Não sei se eu tenho como falar, por exemplo, se eu puder estabelecer um prazo, eu diria para vocês aí uns 30 dias, porque eu não conheço o fluxo da outra área, tá ok? Agora, que eu vou levar, amanhã eu não vou levar isso aqui porque é feriado, tá? Então, mas acredite que na sexta-feira, indiscutivelmente, eu vou estar discutindo isso aí realmente com outras instâncias, não tenham dúvida disso. Ótimo. Muito obrigado, Márcio. Nos comprometemos aqui também, enquanto Câmara Municipal dos Vereadores, em elaborar esse requerimento na segunda-feira e encaminhar para a COPEL para compor essa sua solicitação aos seus superiores. Desta forma, agradeço a participação novamente de todos e todas as autoridades, de toda a população que nos acompanhou. E, por favor, você compartilhe o link para que a população tenha conhecimento dessa importante audiência que foi realizada hoje aqui na Câmara de Vereadores, online também, através das autoridades, e para toda a população ter conhecimento desse importante assunto. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado. Deus abençoe vocês todos, um ótimo final de semana. Aliás, ótimo feriado. Boa noite a todos. Valeu, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.